da aula ninguém consegue, né? Acessar a prova, acessa. Agora, para assistir a aula, ninguém assiste. Eu não sei se estão assistindo a aula gravada em outros horários, mas, bom, enfim, vamos seguir, né? Não dá para adivinhar o que acontece com os demais. Bom, teve um que saiu aí. Bom, vamos lá. Vamos seguir. Eu vou começar a gravar a partir de agora, ok? Então, iniciando gravação iniciada. Nós vamos começar, então, hoje a sessão, vamos fazer a sessão 2.3, né? Que é curvas em coordenadas polares. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês. Vocês já devem estar enxergando aí a tela compartilhada de cálculo diferencial integral. Confere? Sim, professor. Ok. Então, vamos lá. É o combinado de sempre, tá? Eu vou explanando aí a parte teórica. Se tiver alguma dúvida, pode me interromper, ou ao final da explicação, não tem problema. Ou a gente vai seguindo em frente, tá bom? Aí você só abre o microfone para fazer pergunta. Durante a explicação, eu peço que você deixe o microfone desativado, para não ficar entrando ruído aí de fundo, senão começa a ficar prejudicando muito o áudio e a gravação não vai ficar boa, né? Tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos ver hoje é a sessão 2.3. Eu só vou desativar aqui o meu vídeo, tá? Mas eu estou aqui, tá? Eu vou desativar o meu vídeo só para diminuir aí o tráfego de dados aí pela rede, ficar mais leve, né? Acho que aí melhora. Bom, vamos lá. Epa, peraí. Isso. Curvas em coordenadas polares. Então, aqui para nós, ó, basicamente, curvas em coordenadas polares, nós vamos verificar como é que a gente opera com coordenadas polares e com as coordenadas cartesianas, como é que a gente faz essa transição de cartesiana para polar e de polar para cartesiana, tá? Basicamente, é isso que trata essa sessão. Então, é um pré-requisito aí para quando a gente for usar integrais um pouco mais complicadas, e quando a gente integra aí algumas figuras que tem uma certa assimetria, converter as equações ou as funções para coordenadas polares muitas vezes é muito mais vantajoso, né? E fica simplificado. Então, para isso, a gente precisa ter essa ferramenta, e é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então, vamos lá. Aí a parte de introdução, então estudaremos aí curvas em coordenadas polares. A gente sabe que um ponto no plano, ele pode ser determinado aí pelas suas coordenadas cartesianas. Então, tem um ponto P aqui, ó, ele é dado pelas coordenadas x e y, né? Tem lá as coordenadas x e y. Então, aqui x, y, e um ponto qualquer nesse plano cartesiano P é dado por uma coordenada x e uma y. Então, por uma coordenada x e uma coordenada y, então aí são as coordenadas de P. E aí por isso que a gente diz que o P está definido ou tem o seu endereço determinado desta forma, tá? Isso aí são o quê? Coordenadas cartesianas. Mas não é a única forma de você identificar ou localizar um ponto no plano. Existem outras formas de coordenadas ou outros tipos de coordenadas, né? Uma delas que a gente vai ver são as coordenadas polares. Mais adiante a gente vai ver coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. Então, cada qual com a sua aplicação e sua vantagem de uso, tá? Então, hoje a gente vai falar dessas coordenadas polares. Qual a diferença das coordenadas polares? Eu não tenho mais uma certa distância, como aqui na coordenada cartesiana, né? Lembre-se aqui a origem. Quando a gente marca x, a gente está marcando aqui uma certa distância x da origem, ok? E do mesmo jeito a gente marca uma outra distância da origem, só que no eixo y. Então a gente mede duas distâncias aqui, né? A gente mede duas distâncias, ok? Uma distância em x e uma distância em y. Isso é a cartesiana. Bom, a polar é diferente, né? A polar a gente vai ter o quê? Uma medida que vai até o ponto. Então, qual é a distância que eu tenho aqui do ponto O de origem até esse ponto, que a gente chama de R,
Então, eu quero saber qual é essa distância e um ângulo, tá? Então, a gente vai verificar que o ponto também fica bem definido, bem localizado, quando eu tenho o quê? O conhecimento aqui de uma distância e de um ângulo. É isso, basicamente, que são as coordenadas polares. A gente vai ver isso em mais detalhes, tá? Bom, elas são muito utilizadas aí em programação de máquinas CNC, por exemplo, né? O pessoal que faz programação CNC usa muitas vezes essas coordenadas polares, ok? Nós aprenderemos, então, aqui nessa sessão, a fazer aí a transformação de coordenadas cartesianas, que são dadas em x e y, para coordenadas polares r e θ. Ou o contrário, de polares para cartesianas. Aí a gente precisa saber transitar de uma para outra e de outra para uma, né? Ida e volta. Muito bem. Então, qual é o objetivo nosso em aprender a fazer aprender essa nova coordenada e aprender a transitar de coordenadas cartesianas para polares? Porque em muitas situações, né, ela será muito útil e vai facilitar o processo de integração, né? Por exemplo, quando eu estiver tratando de integração de curvas como círculos, elipses, parábolas, né, e assim por diante, essas coordenadas polares serão bastante úteis e simplificarão em muitas vezes o nosso processo de integração, tá? Então, problemas muito difíceis vão ficar facilmente resolvidos quando a gente converter para coordenadas polares. Muito bem. Em geral, o sistema de coordenadas que escolhemos tem a ver com o que? A simetria do problema. Se a gente pensar em simetria, círculos, elipses e parábolas têm simetria, né? Pega, por exemplo, uma parábola de concavidade para baixo, ele tem um eixo aqui de simetria. Opa, peraí que esse eixo de simetria não ficou muito bom. Deixa eu fazer um eixo de simetria mais caprichadinho, né? Então, eu tenho aqui um eixo de simetria, né? Ele divide essa parábola em duas partes iguais, tá? Ou uma circunferência, também eu tenho um eixo de simetria, tá ok? Então, é isso que ele quer dizer com relação à simetria. Então, para problemas onde eu tenho uma certa simetria, a gente vai, então, utilizar o quê? As coordenadas polares, tá? Então, figuras como essas aí de círculos e parábolas, por exemplo, a gente tem esta simetria a que eu me refiro. Muito bem, então, parte introdutória aí, só para a gente saber o que a gente vai estudar, né? As primeiras informações aí para vocês. Ok, vamos em frente, então. Vamos lá, então. Coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Então, aqui, ó, a gente está vendo aí a primeira figura aqui, ela trata para nós de coordenadas cartesianas, tá? Então, aqui eu tenho as coordenadas cartesianas. Bom, aqui o ponto P, ele tá bem definido aqui. Esse ponto P, ele está bem definido com as suas coordenadas x e y. X e y, então, me localizam esse ponto no plano, tá ok? Bom, quem é que criou essas coordenadas? Aqui só uma curiosidade histórica, que isso aqui se deve ao Descartes. René Descartes é quem desenvolveu esse sistema aqui, tá? Até então não se conhecia isso. Então, por isso que se chama cartesiana, de René Descartes, ok? Então, aqui a gente está vendo uma forma de localizar um ponto P através de coordenadas cartesianas. Muito bem, quando a gente segue aqui para a nossa direita, a gente ainda está vendo aqui um plano cartesiano definido por x e y, né? E o ponto P. Eu fiz uma mescla aqui de elementos de coordenadas polares com coordenadas cartesianas. Só para você entender, dá uma olhada nesta figura aqui mais à direita, né? Aqui nessa figura mais à direita, aqui sim a gente está tratando de coordenadas polares exclusivamente. Bom, as coordenadas polares, elas têm alguns elementos aí próprios dela, né? Então, o que a gente tem? Polo. O que é o polo para nós? O polo a gente define como sendo a origem. Então, origem e polo têm o mesmo significado. Então, aqui como no cartesiano, você também tem uma origem, né?
A origem dos eixos x e y está lá. Aqui eu tenho a origem de um sistema de coordenadas polares. Então, polo para mim, para nós, né, será origem. E o eixo polar? O eixo polar ele passa pelo polo O e segue horizontalmente aqui como um eixo X mesmo, tá? Então, esse eixo polar. O ponto vai ficar definido, esse ponto P, ele vai ficar definido quando eu conhecer essa distância R, né? Essa distância R eu posso até encarar como sendo um raio, né? Se a gente rotacionar esse ponto P aqui, ó, em torno de uma circunferência, você vai ver que eu tenho infinitas posições para P, cuja essa distância aqui permaneça, né? Isso é a própria definição da circunferência. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, ele vai estar à mesma distância R. É como se esse ponto P estivesse sobre uma circunferência. Bom, só especificar a distância R não é suficiente, porque senão você já viu, ele tem infinitas posições que ele pode ocupar dentro da circunferência, e aí eu não sei exatamente o endereço dele. Para amarrá-lo, eu preciso conhecer o quê? Um ângulo, né? Então, esse ponto P aqui, ele vai ficar bem definido com uma distância R, que a gente pode até encarar como sendo o raio, e a informação de um ângulo. Tendo a distância e tendo o ângulo, eu tenho o endereço correto de P, né? Então, vamos voltar aqui para a segunda parte, então, esse segundo gráfico que a gente vê aqui. Então, a gente está fazendo uma espécie de composição das coordenadas cartesianas com as coordenadas polares. Então, vejamos aqui o seguinte, né? Aqui nós temos coordenadas polares, especificamente. E aqui eu estou fazendo coordenadas polares versus coordenadas cartesianas. Muito bem. O que a gente precisa de elemento para poder transformar coordenadas cartesianas em coordenadas polares e vice-versa? Como é que a gente faz esses dois caminhos aqui, né? Como é que eu realizo esses dois caminhos? Bom, aí a gente vai precisar um pouquinho de trigonometria, né? Trigonometria básica. Então, vamos lá, né? Então, aqui nós temos o ponto P em coordenadas cartesianas. Em coordenadas polares, como que a gente vai fazer? Bom, coordenadas polares, a gente precisa saber primeiro o R. Como é que eu calculo esse R? Bom, repare o seguinte. Aqui, na origem O, até o ponto P e na coordenada X, a gente tem aqui um triângulo retângulo, tá certo? Bom, triângulo retângulo, a gente pode aplicar teorema de Pitágoras, né? Se ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar aí teorema de Pitágoras para chegar à seguinte relação. Bom, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, que no caso é R ao quadrado, vai ser igual a quem? A medida desse cateto. Esse cateto aí vale quanto? É a medida X, né? Essa aqui é a medida vale X. E esse outro cateto aqui, ele vale o quê? Vale Y. Então, tem os dois catetos X e Y. Então, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui, x quadrado mais y ao quadrado. Se eu quiser saber quanto vale o R, então eu tenho que extrair a raiz dos dois lados. Eu passo a ter, então, que R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa daqui, ó, é uma relação importante que a gente precisa ou gravar, ou guardar, ou saber chegar a ela, tá? Então, isso aqui é importante. Muito bem, o que mais que eu vou precisar? Bom, como que eu calculo esse x aqui, conhecendo a distância r e o ângulo θ? Aí nós vamos usar uma razão trigonométrica. Então, deixa eu colocar aqui. Opa! Deixa eu apagar isso, trocar aqui a caneta. Então, aqui nós vamos usar razões
trigonométricas. Tá? As razões trigonométricas vão nos levar a outras duas relações importantes. Então, vejamos. Se eu calcular o cosseno do ângulo θ, né, cosseno do ângulo ali, o cosseno a gente determina como? Cateto adjacente, que é o que está junto, é x, sobre a hipotenusa, que é o valor de R. Muito bem. A partir disso, eu sei o valor de x. Então, x pode ser calculado pela distância R vezes cosseno de θ. Tá? Então, aqui é uma outra relação importante. Esta relação importante aqui vai me dar o quê? Vai me dar a abscissa da coordenada, né? A abscissa da coordenada retangular, quando eu quiser voltar, né? Retangular ou cartesiana são iguais, tá ok? Às vezes Então, cartesianas ou retangulares estou falando das mesmas coordenadas. Muito bem, e para eu calcular o y, relacionar o y, a coordenada y das coordenadas cartesianas com as coordenadas polares. Então, a gente vai usar outra razão trigonométrica. Seno de θ será igual. Bom, seno de θ, aqui no triângulo novamente, é cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa. Tá? Cateto oposto y sobre a hipotenusa R. Isso vai me dar que y é igual a R seno de θ. Muito bem. Aí nós temos, então, três informações importantes, ou três equações, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3 equações. Essas 3 equações serão necessárias que a gente saiba obtê-las ou tê-las em memória para a gente poder fazer o quê? Justamente esta transição ou transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Tá? Muito bem. Então, só resumindo aqui esse slide, coordenadas cartesianas, eu tenho dois valores x e y que medem distâncias em x e y para localizar o ponto P. As coordenadas polares, ela mede uma distância do polo ou da origem até o ponto P e ele amarra essa distância com um ângulo θ. Essas duas informações são suficientes para localizar o ponto P. Uma distância e um ângulo, ok? E aí a transição entre as duas, para a transição entre as duas, a gente vai precisar desta e desta equação, tá? Essas três equaçõezinhas são de suma importância para a gente poder fazer essas conversões. Bom, vamos em frente então. Vamos fazer aí um exemplo. Então, nós temos aí um exemplo de mudança aí de coordenadas cartesianas e polares. Né? Aqui a gente está vendo o quê? Coordenadas cartesianas ou retangulares. Aqui nós estamos vendo informações em coordenadas polares. Tá? Bom, eu quero fazer o quê? O ponto P a gente precisa especificar em termos de coordenadas polares. Bom, de certa forma a gente já tem até os valores ali, mas como é que eu saio de P, que é dado por 4 e 3, e chego em P, dado por uma certa distância e um certo ângulo? Bom, como é que a gente faz isso? É isso que a gente vai ver agora, tá? A gente vai usar aquelas três, ou uma das três, ou todas elas, aquelas expressões que nós acabamos de identificar. Então, quais são as expressões? Ó, nós precisamos, vou colocá-las aqui. A gente sabe que o R, que é a distância, é dado por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, né? Consequência do teorema de Pitágoras. A gente sabe que x é essa distância R aqui, vezes cosseno de θ, e a coordenada y é a distância R vezes seno de θ.
Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer a conversão da coordenada desse ponto P em coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Como é que vai ficar esse ponto P identificado, então? Então, vamos lá. Eu preciso achar R e preciso achar o θ. O R, como que eu vou achar o R? Para achar o R, né, para eu achar este R aqui, ó, basta pegar essa expressão aqui para poder achar o meu R. Deixa eu só melhorar isso daqui. Tudo bem, então deixa eu só trocar a cor, inclusive, eu vou fazer de outra cor aqui. Então, para eu achar o valor de R, eu tenho que ter esta igualdade aqui, ó. Por exemplo, pode ser essa, né? Posso ter de outra forma. Então, para eu achar o valor de R, eu posso usar essa igualdade, porque eu já conheço x e y. Então, está aqui, ó. Aqui eu tenho o valor de x e aqui eu tenho o valor de y. Então, eu uso esta igualdade. Então, o valor de R será igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai me dar aqui R é raiz quadrada. 4 ao quadrado, 16, com 3 ao quadrado, que é 9, isso dá 25. Tá? E isso me leva ao valor de R igual a 5. Então, o R está encontrado, 5. Agora eu já sei a distância que o ponto P está do polo ou da origem. Agora eu preciso saber o quê? Qual é o ângulo que amarra ele? Você já está até vendo o ângulo ali na figura, mas vamos ver como a gente chega até esse ângulo. Para chegar ao ângulo, a gente pode escolher a primeira ou a segunda, né? Aqui nós temos duas expressões onde aparece o θ, só que ele aparece o cosseno de θ, né? Então, eu vou usar essa daqui, por exemplo, ó. Eu posso usar outra? Pode usar sem problema algum, tá? Então, como é que a gente vai achar o ângulo θ a partir desta expressão aqui? Bom, aqui nós temos o cosseno de θ multiplicado na distância para dar x. Como eu quero achar o θ e não o cosseno do ângulo, eu quero achar o ângulo, eu preciso aplicar função inversa do cosseno. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui nesse espaço. Então, para nós, x é igual a R cosseno de θ. Então, para nós, o x aqui vai ser... O R para nós vale quanto? Vale 5, acabamos de identificar. Só que nós já temos o x também. Deixa eu já fazer uma passagem só, economizar aqui, que o meu espaço não é muito grande. Então, vamos lá. O x para nós vale quanto? Está aqui, vale 4. Vale 4. Né? O R vale 5 vezes cosseno de θ. Muito bem. Se passar esse 5 dividindo, a gente pode reescrever essa igualdade como sendo cosseno de θ é igual a 4/5, tá? Então, cosseno de θ é igual a 4/5. Peraí que ficou meio espremido aqui. Então, cosseno de θ igual a 4/5 não responde a minha pergunta, né? Eu não quero saber o valor de cosseno de θ. O valor do cosseno do ângulo θ dá 4/5. Mas o que eu quero achar, na verdade, é o quê? É o ângulo. Então, para eu achar esse ângulo θ aqui, o que a gente vai fazer? Θ será igual ao quê? A função inversa de cosseno, a gente diz cosseno menos 1 de 4/5. Tá? Aí precisamos de calculadora, né? 4/5. Isso aqui, ó, é a mesma coisa se eu escrever desse jeito. Arco cosseno de 4/5. Tá? Então, θ igual a arco cosseno de 4/5 é a mesma coisa que θ igual a cosseno menos 1 de 4/5. Cosseno menos 1 ou arco cosseno são o quê? Funções inversas, né? Inversas, trigonométricas, inversa do cosseno. Bom, para resolver isso, a gente tem que pegar a calculadora. É o que eu vou fazer agora, então. Aí a sua calculadora, como aqui está sendo dado
vamos trabalhar aqui com graus, a gente vai usar radianos também, mais radianos para ser verdade, para dizer a verdade, mas vamos nesse primeiro aí como graus, vamos ver como é que fica. Então a gente pega 4 dividido por 5, aí você vai ter 0,8, não apaga, você vai apertar lá o Shift e para acessar cosseno menos 1. Aí você aperta onde está a tecla cosseno menos 1 e dá igual, tá? É lógico que a sua calculadora tem que estar em DEG. Então, deixa eu ver aqui. Vejamos. Isso. 14 dividido por 5. Então, dá 36,87, de fato, né? Dá 36,8699. Então, vai dar 36,87. Então, isso aqui, colocando então na calculadora, 36,87, o que? Graus, né? Isso aqui, aproximadamente, porque nós arredondamos. Então, o ponto P vai ficar identificado, então, portanto, o nosso ponto P em coordenadas polares vai ficar R, que nós achamos 5, e o θ, que nós determinamos aqui, 36,87 graus. Tá? Vou colocar aqui ponto e vírgula. E este ponto P, então, aqui está em coordenadas polares. Então, eu converti de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida aí nesse processo? Podemos seguir em frente. Tranquilo, professor. Beleza. Então tá bom. Bom, vejamos então, vamos em frente. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês algumas razões trigonométricas. Deixa eu só minimizar essa janelinha aqui. Aqui é importante para nós termos acesso a essa tabela, gravar esses resultados aqui, né? Deixa eu só trocar aqui a cor da minha. Muito bem. Então aqui na coluna aqui você tem a razão trigonométrica, né? Qual é a razão trigonométrica? Seno. E aqui eu tenho o quê? Os ângulos, né? Em graus ou em radianos. Então, 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. Bom, para a gente, deixa eu ver se eu vou ter espaço em algum lugar aqui. Então, vamos lá. Se você quiser converter, a conversão disso a gente faz com regrinha de 3. Como é que a gente faz? A gente diz o seguinte, π radianos equivale 180 graus, tá? X, opa, então, peraí. É isso que eu estou fazendo aqui para esse primeiro, não? 180, 30 graus vai ser x. Como é que a gente resolve isso? Então, x multiplicando em cruz dá 180x, do outro lado dá 30π. Então, na verdade, aqui a gente vai ter o quê? 30π sobre 180, isso radianos. É lógico que aqui dá para simplificar, né? Dá para dividir tudo aqui por 30. Dividindo por 30 em cima, dá 1, então vai dar π. 180 por 30 vai dar 6. E isso vai me dar π sobre 6 radianos, exatamente como está aqui. Tá? Então, eu consigo resolver essas conversões de ângulos em graus e radianos tendo essa relaçãozinha aqui. Π radiano equivale a 180 graus. E aí eu faço regrinha de 3 para obter, tá? Então, é assim que a gente faz. Muito bem, só lembrando. Bom, aqui eu tenho uma tabela com ângulos notáveis, né? Os mais utilizados, 30, 45 e 60 graus, tá? E aqui as funções seno, cosseno e
tangente e os valores dessas razões apresentados do jeito que está aqui, ó, na forma de frações, não na forma decimal, né? Acho que as calculadoras normalmente não apresentam dessa forma. Algumas calculadoras até apresentam, outras só na forma decimal, né? Bom, muito bem. Então é importante que a gente tenha ou isso gravado em memória ou tenha essa tabelinha sempre fácil para uso. Muito bem. Uma outra é um círculo trigonométrico, que a gente vai usar aí depois com os exercícios, e é esse que se apresenta aí para vocês, né? Bom, o que nós temos aqui, a grosso modo? Aqui eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo X, os valores que estão apresentados aqui sobre o eixo X são valores de cosseno. Os valores que estão sobre o eixo Y para nós, no círculo trigonométrico, são os valores de seno. Então, como é que eu faço essa leitura aqui? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, π sobre 6, que a gente pegou lá no primeiro, aqui da nossa primeira tabelinha, está aqui, ó, π sobre 6. Né? Quanto que vale o seno de π sobre 6? Vale meio. Quanto que vale o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Vamos identificar esses caras ali naquele outro gráfico, naquele outro círculo trigonométrico, tá? Então, vamos primeiro para o meio. Então, seno de π sobre 6 tem que dar meio. Bom, π sobre 6 está aqui. Os valores de seno são projetados sobre o eixo Y. Então, ó, quando eu olho seno de π sobre 6, o valor de seno de π sobre 6 está projetado em Y, e é meio, conforme está aqui, ó, e conforme a gente verifica ali na tabela. E o cosseno? Cosseno de π sobre 6, agora, ao invés de eu projetar em Y, eu projeto ele em X. Então, os valores de cosseno estão projetados em X. Quanto que vale cosseno de π sobre 6? Está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. E é o que a gente encontra aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, cosseno de π sobre 6. Então, com isso, a gente identifica os valores aí pelo menos aí alguns valores, né, no círculo trigonométrico, né, usando o que? Aqui no círculo trigonométrico a gente tem aqui os ângulos dados em radianos, tá? Aqui os ângulos em radianos. E aqui a relação que eu passei para vocês, né, para conversão. Então, é dessa forma que a gente usa esse círculo trigonométrico aqui, tá? Bom, você está notando aqui, ó, mais uma coisa, só para a gente esclarecer um pouco melhor. Aqui aparece x, aqui aparece π menos x. Vamos verificar. Bom, x são esses valores aqui dos ângulos em radianos. Então, por exemplo, π sobre 6. Né? O espelho dele do outro lado é 5/6 de π. Como é que chegamos a isso? A gente usa essa expressãozinha aqui, ó. π menos x. Quanto vale o x? π sobre 6. Tá? π sobre 6. Bom, para a gente fazer essa subtração aí, a gente tira o mínimo que é 6, né? Então, aqui vai dar 6π menos π. E aí temos o quê? 5π sobre 6. Tá ok? 6 menos 1π vai dar 5π sobre 6 e é o que nós encontramos aqui. Tá? Só para que você entenda isso. Ok? Por exemplo, se eu quiser aqui nesse quadrante aqui vai ser o quê? O valor de π mais 6. Né? Então, se eu pegar aqui e só uma curiosidade, antes da gente avançar um pouco mais aqui, ó. Π sobre 6 e 5π sobre 6, eles projetam o mesmo valor sobre o eixo Y, tá? Tanto 5π sobre 6 como π sobre 6, eles projetam o mesmo valor meio. Então, se eu quero saber o seno de π sobre 6 ou 5π sobre 6, o valor desses dois ângulos em radiano vai dar o quê? Meio. Tá? É isso que está me mostrando aqui. Tá joia?
Embora o cosseno seja o quê? O cosseno não, o cosseno vai ser o mesmo valor, só que sinal trocado. Ó. Repare, o cosseno de π sobre 6 dá raiz de 3 sobre 2, só que o cosseno de 5π sobre 6 vai dar menos raiz de 3 sobre 2. É o mesmo valor, só que de sinal trocado, é o espelho, né? Muito bem. Agora aqui embaixo para esse quadrante, então aqui nós teremos π mais x. Então, novamente, vamos pegar aqui π sobre 6. π sobre 6 é o meu x. Se eu quiser saber o oposto a ele, diametralmente oposto, o que a gente faz? Então, fica π mais π sobre 6. É isso que eu estou pegando aqui, novamente, né? Muito bem. Somar isso daqui, a gente tem 6 comum. Aqui vai dar 6π mais π. E isso aqui, então, dá o quê para mim? 7π sobre 6. Exatamente o que você enxerga aqui, ó, tá? Bom, muito bem. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, como eles estão diametralmente opostos, mas em quadrantes diferentes, quadrantes ímpares, né? Esse aqui é o quadrante 1, 2 e aqui o 3. Quadrantes 1 e 3, os valores de seno são iguais, só que de sinais trocados. Então, se a gente verificar seno de 7π sobre 6, ele vai dar o quê? Menos meio. Então, é igual a meio, só que de sinal trocado. Ok? Beleza? E o que acontece com o cosseno? O cosseno também é a mesma coisa, né? Cosseno de 7π sobre 6 é a mesma coisa que cosseno de 11π sobre 6. A gente já vai ver como que chega aqui, ó. Eles têm o mesmo valor, só que sinais trocados, tá? Para eu chegar a este valor aqui, então, por exemplo, eu usei aqui 2π menos x. Novamente, o meu x é π sobre 6, então se eu tenho 2π menos π sobre 6. Bom, isso aqui a gente pode escrever como 12π sobre 6 menos π. Isso então vai dar o quê? 11π sobre 6, que é exatamente o que está ali, né? Então é por isso que a gente tem essas expressõezinhas aqui. E aí a gente faz as leituras, né? Se eu quero então cosseno, já achei qual é o ângulo que eu quero em radianos. Se eu quero cosseno, eu vejo a projeção em x. Se eu quero seno, eu vejo a projeção em y. Então, é basicamente assim que a gente faz a consulta a esse círculo trigonométrico, né? Em algum momento da sua vida você já deve ter visto isso, mas vamos lá. E como é que a gente mede os ângulos? Bom, a convenção para medição de ângulo é a seguinte: para medir um ângulo positivo, ele é marcado a partir do semi-eixo positivo x no sentido anti-horário. Então, se eu quero medir um ângulo positivo, o semi-eixo positivo x, está aqui, ó, tá? Esse cara aqui. Esse aqui é o semi-eixo positivo x. A gente, então, inicia por ele e vai no sentido que anti-horário, tá? Esse é o sentido. Aqui eu terei ângulos positivos, maiores que zero. Tá? Quando eu parto de semi-eixo positivo x, no sentido anti-horário, aí eu tenho ângulos positivos. No entanto, se eu medir ângulos negativos, significa que eu vou partir também do semi-eixo positivo x, só que no sentido horário. Agora, se eu partir, então, deixa eu até trocar aqui a cor. Se eu partir agora de x positivo no sentido horário, ó, repare que eu estou no sentido horário, né? Aí estes ângulos serão ângulos negativos, tá? Então aqui menor que zero. Então esse aqui, ó, ângulos negativos. E lá em cima, ângulos positivos. Tá? Então, isso aqui é uma convenção para a gente dar sinal para os ângulos, né? Então, a partir de x, sentido anti-horário, positivos. A partir de x, no sentido horário, negativos. Tá? Tudo isso é convenção para a gente saber corretamente como a gente está medindo estes ângulos aí. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Alguma pergunta até aí, pessoal? Então,
vamos em frente. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo bem a transmissão? Sim, professor. Beleza. Tá bom. É só para de vez em quando saber aí que vocês estão aí ainda vivos. Vamos em frente, então. Bom, exemplo 2. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, exemplo 1 foi aquele primeiro que nós convertemos de coordenadas cartesianas ou retangulares para polares. Agora, neste exemplo, nós temos um ponto P no plano, cujo segmento que o liga à origem tem comprimento de 2 e faz um ângulo de π/4 com eixo, conforme a figura. Bom, dadas apenas as informações do ponto P, determine suas coordenadas cartesianas. Então, foram dadas aqui as coordenadas o quê? Polares, né, do ponto P. Esse ponto P aqui, ele está dado em coordenadas polares. Qual é a coordenada polar dele? R por um θ. E esse ponto P, então, no nosso caso aqui, o R vale 2 e o θ vale o quê? π/4. π/4 dá 45 graus. Nós vamos trabalhar em radianos, tá bom? Beleza. A gente precisa, então, achar essas coordenadas aqui, ó, desse ponto P. Opa, normalmente não tem esse igual aí, tá? Então, as coordenadas desse ponto P, eu quero as coordenadas dele, coordenadas cartesianas. Como é que eu acho essas coordenadas cartesianas? Esse é o nosso trabalho. Muito bem. Nós precisamos, então, partir da polar para a cartesiana. Tá? Muito bem, para obter R, a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber o valor de... Obter R não, R a gente já tem, né? Então a gente está partindo aqui, ó, de P2 e ali π/4. Tá ali. Eu quero, então, a coordenada cartesiana desse ponto P. O que a gente faz? A gente usa as seguintes relações que a gente tem que gravar e tem que ter. Que x é igual a R cosseno de θ, né? Com isso a gente determina x. Então vamos fazer aqui por partes, né? Vamos achar primeiro a coordenada x, a abscissa. Então o x será dado por R. R para nós quanto vale? Tá aqui, é a distância, ó. Esse aqui é o R, né? Vale 2. 2. Cosseno do ângulo. Que ângulo que é? π/4. Então aqui é cosseno de π/4. Tá joia? Bom, a gente vai apresentar esses valores aí com mais precisão, usando aí as frações. Para isso eu vou ter que voltar para a gente verificar lá aqui na nossa tabela, π/4, é esse que ele deu, ó, tá? π/4. π/4, eu estou falando de cosseno. Quanto vale o cosseno? É a projeção em x. Então, π/4, cosseno de π/4 é raiz de 2/2. Né? Então, vamos lá. Então, π/4, eu sei que esse cosseno aqui é raiz de 2/2. Então, aqui nós teremos x igual a 2, que multiplica a raiz de 2/2. Esse 2 cancela com esse 2. E o x aqui para nós é simplesmente a raiz quadrada de 2. Ok? Muito bem. Se você notar, π/4 aqui para nós é 45 graus. Significa que essa distância x aqui é igual a y. Então, teoricamente, o y já está determinado, né? É igual a x. Mas vamos verificar como que a gente faz isso. Então, aqui nós achamos a abscissa x. Agora vamos achar aí a ordenada y. Y, a gente sabe... Deixa eu até mudar de cor, vai. Para a gente destacar bem. O x, a gente tem já determinado. O y, a gente terá R seno
de θ. Tá? Muito bem. O y para nós é igual a 2 vezes cosseno de π sobre 4 e seno de π sobre 4 são iguais. Então, aqui o resultado é o mesmo. Tá? Então, aqui raiz de 2 sobre 2. Então, novamente, chegamos ao mesmo valor, né? Por conta do ângulo. Tá? E aí temos aí y igual a raiz de 2. Bom, juntando aí as coordenadas, a gente chega nas coordenadas cartesianas do ponto P, que é dado por raiz de 2, raiz de 2, tá? Então, essa distância aqui vale raiz de 2 e essa distância aqui também vale raiz de 2. Tá aí feita a conversão, então. Então, o P polar, né? Ponto P em coordenadas polares é 2π sobre 4 radianos. É a mesma coisa que o ponto P nas coordenadas cartesianas, raiz de 2, raiz de 2. Tá? Essa aqui, então, é a transformação. Tá joia? Tudo bem? Eu vou voltar lá só para você verificar. Aqui, ó. π sobre 4. Quando a gente tem π sobre 4, este ângulo aqui, ó, repare que ele forma até um quadrado aqui, né? Esse π sobre 4, a projeção dele em seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. E projeção de cosseno de π sobre 4, aqui no eixo x, da raiz de 2 sobre 2 também, tá? Então, eles têm o mesmo valor, tá? Porque isso aqui equivale a 45 graus, né? Isso aqui equivale a 45 graus. Ok? E aí, quando você tem 45 graus, as duas medidas aqui, x e y, são iguais. Muito bem, só queria voltar para mostrar isso. Ok, pessoal? Tem algum problema com esse exercício? Ou podemos seguir? Legal, vamos em frente. Vamos lá. Exemplo 3. Considere o ponto Q, cujas coordenadas cartesianas sejam x igual a 2 raiz de 3 e y igual a 2. Obtenha o ponto Q em coordenadas polares. Então, eu vou deixar aqui você uns 2 ou 3 minutos para você tentar converter, então, isso para coordenadas polares. O ponto... Peraí. Ponto... Tá aí. Deixa eu ver. Isso. Tá? Então, eu quero que você me dê em coordenadas polares, tá? Aqui está dado o ponto Q em coordenadas cartesianas, tá ali. É isso aqui. Eu quero saber em coordenadas polares. Qual vai ser? Tá? Então, obtenham isso aí. 2, 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, então. E aí eu já corrijo, tá?
professor, Oi. a imagem do slide sumiu. Ah, tá, peraí, já vou devolvê-la já. Beleza. Imaginei que tivesse. Tá, já devolvo já. Só um segundo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Ok. Nossa. Acho que voltou, né? Certo? Sim, professor, voltou. Beleza. Se alguém já tiver conseguido, só me avisar que a gente já resolve, tá? Podemos fazer, pessoal? Vocês querem mais tempo? Pode fazer, professor, eu acho. Eu estou fazendo aqui. Ah, bom, vamos lá então, né? Se ninguém se opõe, eu vou fazer então. Bom, vejamos então. A gente precisa achar essa coordenada aqui que foi dada em coordenadas cartesianas e passar ela para coordenadas o quê? Polares, né? R e θ. Então a gente precisa achar o R, precisa achar o θ. O R a gente vai achar como? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, deixa eu fazer tudo aqui em coluninha mesmo. Acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Então, o R para nós será igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Quem é x? É 2 a raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aí fecha a raiz. Então, eu joguei o valor de x ao quadrado, y ao quadrado. Vamos ver o que temos desenvolvido aqui. 2 raiz de 3 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4, e aí a raiz some, fica 4 vezes raiz de 3, tá? 2 ao quadrado, 4, e raiz de 3 ao quadrado fica 3. Mais o quê? 4. Isso aqui vai dar 12, com 4, 16. Então, isso aqui, ó, a raiz de 16. O R aqui, então, vale 4. Tá, então, achamos o valor de R. A primeira informação que nós temos aqui nas coordenadas polares, R, já foi determinado. E agora, como que a gente determina o ângulo θ? O ângulo θ, a gente tem duas expressões. Eu vou fazer pelas duas, tá? Imagina que você tem lá o x, que é R cosseno de θ. Cosseno de θ
é x sobre r. Nós temos x e temos r. Né? Opa, só que aqui é cosseno de θ. O θ será o quê? A função inversa de cosseno, então cosseno menos 1, de x sobre r. Agora a gente coloca os valores que a gente já conhece. Então vamos lá. Função inversa do cosseno de x sobre r. Quem é x? 2 raiz de 3. Sobre r. O r nós acabamos de achar, vale 4. Bom, simplificando isso daqui, a gente tem que o θ é igual a cosseno a menos 1. Esse 2 dá para simplificar. Então, a gente fica com raiz de 3 sobre 2. Tá? Raiz de 3 sobre 2, a gente vai verificar que isso daqui é o resultado de cosseno de π sobre 6. Lá naquela tabelinha trigonométrica, eu já volto lá no círculo trigonométrico, tá? Então, isso aqui, ó, vai me dar θ igual a π sobre 6. A gente vai ver como que a gente consegue identificar, tá? Lá no círculo trigonométrico. Bom, outra forma de você obter esse mesmo θ é usando a outra equação, né? A outra equação para y. Então, a gente sabe que y é r seno de θ. Então, nós chegaremos que seno de θ é y sobre r e que θ é seno a menos 1 de y sobre r. Agora colocamos os valores que nós conhecemos. Seno a menos 1. O y para nós aqui vale 2. Então, colocamos 2 ali. O r já tínhamos calculado no começo, vale 4. Aqui dá para simplificar. Então, ali, o θ é igual a seno de seno a menos 1 de meio. Bom, se você olhar lá naquele círculo trigonométrico que a gente já vai fazer, a gente vai chegar que esse ângulo aqui de fato é π sobre 6 radianos. Ok? Aí a gente chega ao mesmo resultado, né? E com isso a gente teria então o ponto Q identificado com R igual a 4 e o ângulo π sobre 6. Aqui a gente não precisa escrever o radiano, né? Já sabe-se que é radiano. Essa aqui seria, então, a resposta das coordenadas polares para o ponto Q. Bom, vamos consultar esses valores aqui, ó, para cosseno e para seno, e verificar que raiz de 3 sobre 2 e meio para essas duas funções vai me levar ao mesmo valor. Vamos voltar de novo lá na... Então, eu vou retroceder um pouquinho para que a gente veja... Opa, retrocedi até demais. Estamos chegando. Aqui, tá? O que nós temos lá, então? π sobre 6. Ó, π sobre 6, então ele tem aqui meio, né? Então, o que eu tenho? Seno de um ângulo cujo valor é meio. É só fazer o caminho contrário. Agora eu tenho o quê? Que seno de um certo ângulo dá meio. Aí eu retorno para cá, ó, vou até a circunferência e vejo que é π sobre 6. Ok? Aí cosseno de um ângulo dá a raiz de 3 sobre 2, que nós vimos lá. Ó. E aí nós fazemos o caminho contrário e chegamos também aqui, ao mesmo ângulo π sobre 6. Aí a gente faz o caminho inverso, né? Então, meio para seno é o π sobre 6. Raiz de 3 sobre 2, retornamos de cosseno, chegamos a π sobre 6, é o mesmo ângulo. Temos que chegar ao mesmo valor, né? Ok? Então, a gente consulta esse círculo trigonométrico para poder resolver isso. Então, deixa eu ir lá, tá aí, ó. Então, aí, finalmente, tá aí a resposta, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades, né? Nós podemos usar essa equação ou esta equação aqui para
determinar o valor θ. E aí fechar junto com o R, né? Então, conhecendo o valor de θ, nós montamos aí a coordenada polar para Q. E é isso que a gente faz. Beleza? Se ninguém se manifestar, eu vou seguir em frente. Enquanto isso, eu tomo uma água. Pessoal, vocês estão printando isso, fotografando, né? Sim, professor. Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Só uma coisa aqui. Muito bem, vamos em frente. Faça você mesmo. Opa, aí. Bom, o que eu peço agora para vocês tentarem achar, que vocês marquem, então isso aí eu faço você mesmo lá do KLS, página 93, marque os seguintes pontos do plano polar indicado na figura. Então você tem alguns pontos P's, eles estão identificados aí em coordenadas polares, você só precisa marcar ali no gráfico, tá? Só lá no plano polar, só ali naquele gráfico polar que está aí à sua direita. Então, eu vou dar uns 2, 3 minutinhos para você localizar onde estão esses pontos e eu já identifico eles, tá? É bastante simples, dá para fazer. Vamos lá, 2, 3 minutinhos para vocês pensarem e aí eu já resolvo isso. Mais um minutinho.
Bom, acho que podemos fazer então, né, pessoal? Acho que deu tempo para você tentar aí localizar esses pontos. Bom, vamos tentar entender então. A gente precisa achar esses pontos aqui e localizá-los no plano polar ali. Então a gente tem esse ponto P dado por 3 e π sobre 4, P 5 e menos 7 π sobre 6 e P 2 e menos π sobre 3. Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro aqui, bom, como que a gente interpreta aqui esse plano polar aqui? Esse plano polar aqui não é um plano cartesiano, tá? Você está verificando aí vários círculos concêntricos, cada círculo aí tem uma medida. Então nós vamos esse círculo menor aqui, ele tem um raio de 1, esse outro círculo raio 2, esse raio 3, esse 4, 5 e assim por diante, tá? Então temos aí círculos concêntricos. Então qualquer ponto em cima desse meu círculo, esse menor círculo aqui, ó, tem uma mesma distância 1 do polo, né? Ou da origem. Muito bem. Esse ponto P, ele está a uma distância, repare, né, que o nosso ponto P, ele é sempre dado por R e um ângulo θ, né? R é a distância. Então, a distância aqui R é 3. 3 está nesse círculo aqui. Agora a gente tem que achar o ângulo, π sobre 4. Então, π sobre 4 está aqui, ó. Então, com isso, o ponto P, eu vou chamar aqui de ponto, vamos fazer fica mais claro, ponto A, ponto B e ponto C, porque chamar todos de P aí gera confusão, né? Só um minutinho. Aí. Então, esse aqui é o ponto A. Tá aí, identificado. O R dele vale quanto? Vale 3. E o ângulo vale π sobre 4. Ele está ali. Então, identificado nesta posição. Tá? Tá aí no plano polar. Vamos aqui, então, agora ao segundo ponto em B. Eu vou chamar B. Bom, o segundo ponto é 5. Então, ele vai estar nesse círculo mais externo aqui. E ele é 7π sobre 6 negativo. Onde que está esse 7π sobre 6 negativo? Bom, repare o seguinte, como é que eu localizo isso? Então, vamos lá. Ângulos positivos, a gente sabe que nós partimos do semi-eixo positivo x no sentido anti-horário. Isso a gente tem que estar claro, tá? Ângulos que são negativos, então menor que zero, nós temos que o ângulo foi medido no sentido horário, tá? Então, anti-horário positivo, horário negativo. Esse aqui está negativo, então menos 7π. O círculo completo, ele tem 2π. Se ele andou para cá, se ele partiu deste ponto aqui, do eixo x, para cá, ó, se esse foi o caminho que ele percorreu, né, se esse foi o sentido que ele percorreu, esse sentido aqui a gente sabe que vai dar negativo, menor que zero. Então, menos 7/6 de π é isso. Para a gente saber onde ele parou, basta a gente somar com 2π, que é a volta toda, né? Se a gente sair daqui de x e dá uma volta completa, quando eu retorno aqui eu tenho 2π, certo? Então, se eu somar esse menos 7π sobre 6 com os 2π, eu vou saber exatamente onde ele parou, e é isso que eu vou marcar o ponto. Então, vamos lá, para a gente marcar esse ponto, você repare que aqui ele não está marcando negativo, né? Cuidado para não marcar aqui 7/6 de π. Então, vejamos aí o seguinte. Nós vamos pegar 2π menos 7/6 de π. 2π menos 7/6 de π, isso aqui vai ser igual a quê? Bom, aqui a gente tem 6 como mínimo, isso aqui vai dar 12π menos 7π, ok? E isso dá o que para nós? 5/6
de π. 5/6 de π, ó, a gente, então, tá olhando aqui, ó, esse cara aqui, tá? Então, o que significa isso? Que esse cara, 5/6 de π, é equivalente a quem? A menos 7π sobre 6. Então, como é que eu sei isso? Basta somar com 2π, né? Aí eu sei o quanto que ele caminhou para cá, ó. Tá joia? Eu sei quanto ele caminhou para cá. Então, soma com 2π. 2π menos 7π, ou menos 7π mais 2π dá na mesma, né? Então, fica 2π. Então, aqui dá 12π menos 7, dá 5π sobre 6, e aí a gente tem a igualdade. Então, eu já sei quanto vale o R, que é 5, e eu sei quanto vale o ângulo. Então, esse ponto B, ele está identificado corretamente aqui, ó. Tá? Esse é o ponto B. Então, pessoal, novamente, ó, deixa eu mudar aqui a cor. Vou até pegar uma cor aqui que apareça. Esse ângulo aqui que ele mediu, ó, eu posso medir este ângulo, então, a partir do eixo, semi-eixo positivo X, e venho no sentido horário, tá? No sentido horário, ele vai dar negativo. O que ele fez? Ele fez este caminho aqui para medir o ângulo. Este ângulo aqui, quando a gente mede assim, isso aí vai dar o quê? Menos 7π sobre 6, tá? Agora, se eu fizer o contrário, né? Se eu for no sentido anti-horário, então deixa eu pegar aqui outra cor. Deixa eu ver que cor aqui. Vou pegar o vermelho mesmo. Então, se eu pegar no sentido horário, ou anti-horário, perdão. Então, ele fez este caminho aqui, ó. Tá? E esse caminho aqui vai dar o quê? 5/6 de π, né? Então, ele saiu de 0, foi passando π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2/3 de π, 3/4 de π, e aqui 5/6 de π, tá? Então, se a gente soma esses dois caras aqui, ó, né, se eu vier por um lado, no sentido horário, se eu vier por outro lado, no sentido anti-horário, esses dois ângulos aqui me levam à mesma posição de R, tá? O R está aqui, né? Então, essa distância aqui está aqui. Este R aqui, ó, ele está limitado tanto por este ângulo aqui, vindo por aqui positivo, ou vindo no sentido negativo. Os dois me posicionam no mesmo lugar, tá? Então, a referência acaba sendo diferente, mas me dá a mesma localização. Então, quer dizer que se eu somar este ângulo aqui que está em vermelho com este outro ângulo aqui que está em verde, sem o sinal, isso tudo aqui tem que dar o quê? A volta completa de um círculo, que tem que dar quem? 2π, né? Tanto é que se eu somar ele sem o sinal, ó, se eu somar lá 5/6 de π mais 7/6 de π, isso aqui tem que dar 2π, né? Então, aqui vai dar o quê? Dá 6, a soma dos dois dá 12, 12π, 12 por 6, então isso aqui vai dar 2π, tá? Conforme a gente tinha previsto. Ok? É só para a gente poder entender o que foi feito. Então, por isso que a gente soma 2π. E aí eu sei qual é o valor correto dele, positivo. Tá? Com isso eu determinei o ponto B. Vamos ao ponto C. O ponto C, aqui, ó. O ponto C vai ser mais fácil, porque a gente já tem aí o menos π sobre 3. Vejamos então. 2, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui de caneta. Um roxo, né? Vamos ver onde que está esse ponto C. 2. 2 é esse círculo que está aqui, ó. Né? A medida 2 está aqui. É esse segundo círculo. Agora precisamos achar menos π sobre 3. Menos π sobre 3, a gente precisa somar com o quê? Com 2π, né? Se a gente pegar o oposto aqui, a gente vai chegar, ó, o oposto desse cara, π sobre 3... π sobre 3, eu vim no sentido desde x positivo até marcar π sobre 3. Se eu for no caminho oposto, provavelmente eu vou marcar este ângulo aqui, ó, π sobre 3. Vamos ver se ele equivale a 5π sobre 3? Basta somá-lo, né? Então, ali, ó, π sobre 3, que é o que nós temos, somamos com 2π. Então, vamos lá. Esse cara aqui, nós pegamos 2π
Subtraímos π sobre 3. Bom, isso aqui vai dar 3. Aqui dá 6 π. Deixa eu apagar aquela flechinha ali que está atrapalhando. E aqui, então, mais o quê? Menos, mais não. Menos, opa. Oh, meu Deus do céu. Menos π. Menos π. E isso aqui vai dar o quê? 5 terços de π, conforme previsto, tá? Então, esse 5 terços de π equivale a quem? A menos π sobre 3. Tá? Tanto é que se eu somar π sobre 3 e 5 terços de π, a gente vai chegar em 2π, né? Sem esses sinais. Ok? Então, é assim que a gente faz. Então, onde é que está o ponto? Ele está em 2 de distância e 5 terços de π. 2 de distância e 5 terços de π. Está aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto C. Então, com isso, a gente tem identificado. Deixa eu só destacar melhor ali o ponto B, que ele ficou embaixo aqui da seta. Opa, deixa eu apagar ali. Pegando, agora sim, deixa eu reescrevê-lo numa posição que ele fique melhor. Então, o ponto B está aqui, né? Então, é isso. E aí a gente tem a localização aí dos 3 pontos A, B e C. Então, só para a gente aprender a trabalhar com esses sinais negativos de π radiano. Então, se eu quiser saber o ângulo positivo, soma 2π, sempre. Se eu quiser, se θ for negativo, então, ó, deixa eu até para você anotar aí. Opa, não é isso que eu quero. Deixa eu trocar aqui a cor. Então, se o θ fornecido for negativo, o que nós fazemos? Somamos 2π. E aí a gente tem o quê? O valor equivalente para θ positivo. Tá? Então, se foi dado θ negativo, eu somo 2π, e aí vai me dar o valor de θ positivo, o equivalente dele medido do lado positivo. Tá ok? Então, aqui as nossas referências, novamente, anti-horário positivo, horário negativo. Se for negativo, somamos 2π, aí temos o equivalente, o ângulo equivalente. Tá joia? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, se não há nenhuma... só mais uma curiosidade, ó. Só para a gente entender isso aqui, a gente sempre tem 2 formas de marcar um ângulo, né? Se eu pedir para você qual o ângulo entre essas duas semi-retas, provavelmente você vai marcar esse ângulo aqui para mim, não é? Este ângulo aqui, ó. Provavelmente você vai vir e marca aqui. Só que tem um outro ângulo que eu posso marcar ali, né? Eu posso marcar esse outro ângulo maior aqui também, ó. Não é? Então, eu posso marcar esse outro aqui. Né? Esse, sei lá, alfa. Então, alfa e θ vai o quê? Posicionar essas duas retas na mesma posição, né? Então, são referências ângulos diferentes, mas o quê? Vão me dar a mesma posição. É isso que acontece. Quando eu parto para um anti-horário, que eu tenho ângulo positivo, ou horário negativo, qualquer um dos 2 formatos vai me dar a mesma posição para R, tá? A mesma posição para R, tá? Só para reforçar essa ideia aí. Bom, vamos em frente então. Deixa eu tomar uma água. Professor. Oi? Pois não. A Bárbara, eu entendi a parte negativa de você tirar os 2 πs. Só que a parte que você explicou agora da soma, eu não consegui entender, porque na letra A, eu entendi olhando o gráfico, mas aplicando isso daí, eu não estou conseguindo chegar no cálculo aqui. Por que somamos para verificar se dá os 2π? Não, então, a letra A... a letra A. A letra A, eu entendi olhando o gráfico. Eu já fui lá, no raio, né, que você tinha falado aqui, né, e achei o π sobre 4. Só que agora que você explicou essa da soma, eu fiquei em dúvida, porque o negativo eu entendi super bem, mas a parte da soma que eu não entendi, esse cálculo que você fez aqui. Qual cálculo de soma que você está falando? Por exemplo, deixa eu te mostrar. Esse aqui que eu vou circular. Que nem
Que nem a letra A, ela Esse que não eu é estou circundando negativa. aqui, ó. Esse que eu estou circundando aqui, Não, esse daí eu entendi que é o cálculo para você chegar nos 2 πs, né? aqui na verdade o que eu fiz só foi comprovar que 5 E, sextos de π mais 7 sextos de π vai me dar os 2 πs, né? Porque aqui a gente teve equivalência, ó, em B, por exemplo, né? Então, ó, se eu caminhar, por exemplo, no sentido o anti-horário, a partir de x, como estamos mostrando aqui, ó. Então, se eu venho aqui a partir de x, e aí venho caminhando até aqui onde está o R, eu vou marcar um ângulo positivo. No entanto, se eu partir de x, mas não vier no sentido anti-horário, mas no sentido horário, e aí eu vou estar marcando o que? Um ângulo negativo. Esse ângulo negativo é menos 7 sextos de π. Então, se eu parto de um jeito anti-horário ou do outro horário, eu vou chegar no mesmo ponto. É isso que eu quero mostrar aqui. Então, menos 7 sextos de π e 5 sextos de π, chego ao mesmo ponto que eu estou aqui. Então, ele me dá a mesma localização. Quando eu somei aqui, ó, eu só quis comprovar que, de fato, né, que se eu somar uma parte desse meu círculo com a outra parte, as duas partes juntas, me dá o círculo completo, que é 2π. É isso que eu fiz aqui, tá? não, Só para verificar. essa parte eu entendi. Essa parte que você explica do anti-horário, do negativo, eu entendi Tá. completamente. Só que a minha dúvida é assim, quando ele está ao contrário, né? No caso, está positivo. A letra A ali, você tem 3π sobre 4. Está positivo. E Aqui, aí, na verdade, você tem a informação 3 é o R, tá certo? certo, isso daí eu entendi também do onde você Beleza. colocou. A Então, minha dúvida é, então só um o minutinho. Esse π sobre 4 não é positivo? Você sim, sabe qual o problema é que este plano aqui ele só está mostrando os ângulos que são medidos a partir do semi-eixo positivo x no sentido anti-horário, né? entendi, então. Se eu fosse reescrever todo esse plano aqui no sentido contrário, então tudo aqui, ó, foi medindo ângulos desse jeito aqui. Todos os ângulos medidos assim serão positivos. Agora, se eu tivesse feito o contrário, feito para cá, ó, aí todos os ângulos seriam o quê? Negativos, né? Então, por Entendi. Então, exemplo, outra dúvida. Vamos supor que a letra A fosse 3, que eu entendi, π sobre 2. Então, aí estaria aqui quase no meio. É isso? estaria aqui, né? Ó, π sobre 2 é esse, não é? Então, como é 3, o raio aqui é 3, ó, então ele estaria neste ponto aqui, ó. Tá certo? Então, Conseguiu enxergar? os positivos, geralmente no plano, já aparecem. Não preciso fazer esse cálculo que você fez, Não. subtraindo tudo. Não. Beleza. Não, é que eu só te mostrei onde que ele estava, né? Porque aqui ele deu negativa, por exemplo, no B ele deu negativo. Quando você vai no plano, não tem negativo. Aí você encontra aqui, ó, um 7 sexto de π. Só que você tem 7 sextos de π ali negativo, então repare que ele é o oposto, ó. Tá certo? Não, eu entendi agora, perfeito, entendi. Obrigada, Tá viu? Eles são sempre opostos, ó. Eu tracei aqui, tá vendo? É como se tivesse um espelho. O positivo tá ali 5 sextos e o negativo tá ali ao contrário. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Depende de como que eu caminho no círculo. Horário ou anti-horário vai me dar o sinal, né? Esses dois ângulos aqui que eu estou te mostrando aqui, só reforçando, eles são ângulos o quê? Equivalentes. O que significa isso? Que se você colocar na sua calculadora, se você tiver uma calculadora aí agora, e você colocar lá na sua calculadora 5 sextos de π e apertar cosseno, você vai ter o mesmo resultado que se você apertar cosseno de menos 7 sextos de π. Vai dar o mesmo valor. E aí você vai verificar o que eu estou falando, tá? Porque eles são equivalentes, tá? Você pode fazer essa continha aí na tua calculadora que você vai verificar isso. Certo? Certo, obrigada, professor. Nada, isso às vezes confunde um pouco mesmo. Aí tem que treinar um pouquinho mais. Vamos lá. Mais alguém? Então vamos em frente. Encontrar as coordenadas cartesianas do ponto cujas coordenadas polares são menos 4 e 7 sextos de π. Então vamos lá. Para isso vocês vão precisar do quê?
Deixa eu voltar aqui, ó. Essa daqui. Vocês precisam desse círculo trigonométrico. Fotografem ele para poder olhar onde que está o valor aí para cosseno e seno de 7/6 de π. Você está vendo aqui, né? Olha, aqui no círculo você vê onde está 7/6 de π positivo e onde ele projeta em y e onde ele projeta em x. Em x ele dá os cossenos e em y ele dá os senos. Fotografa isso para a gente poder fazer o exercício lá da frente. Então vamos ver lá. Então a gente está vendo aqui, ó. Para 7/6 de π, o cosseno vale, tá aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 3. Seno de 7/6 de π, aí a projeção é isso aqui. Então, seno deste valor, desse ângulo aí, dá menos meio. Tá? Então, seno dá menos meio. E o cosseno dá raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Então, agora a gente volta lá para o exercício. Aí. Justamente esse é o nosso espaço. Então vamos lá. Encontrar as coordenadas cartesianas do ponto cujas coordenadas polares são essas. Então aqui você tem R e tem o valor de θ. Eu preciso achar esse ponto, digamos, ponto P em x e y. Para a gente achar x e y, a gente já sabe o que fazer, né? Então vamos lá. O x é igual a quê? A distância R vezes cosseno do ângulo. Muito bem. O x para nós, então, vai ser a distância menos 4 vezes. O cosseno do ângulo é cosseno de 7/6 de π. Bom, se você fotografou, você sabe lá que esse cosseno aí de 7/6 de π vai dar o quê? Menos raiz de 3 sobre 3. Então, x é igual a menos 4 vezes menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Isso, então, vai me dar o quê? Aqui 3, não. Espera aí que eu escrevi errado. Ali é 2, é 2, é 2. Aqui é 2, tá? Menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Bom, isso aqui dá para... Menos com menos vai dar mais. E 4 por 2 dá para simplificar. Esse 2 aqui divide por 2 dá 1 e aqui divide por 2 dá 2. Então, aqui nós teremos 2 raiz de 3. E positivo porque menos vezes menos dá positivo. Então, aqui nós já temos a coordenada x abscissa, né? Agora, para eu obter y, vou usar a expressão para y. Então, yr seno do ângulo θ. Para nós aqui o r é menos 4, o seno é seno de 7/6 de π, e nós já vimos lá no círculo trigonométrico quanto que isso dá em termos de frações, né? Seno de 7/6 de π, isso aqui deu menos meio, que a gente viu lá, menos meio, que é o que está projetado em y, né? E isso aqui, então, vai dar um y igual, menos com menos dá mais, 4 dividido por 2, isso aqui vai dar 2. Com isso eu tenho x e y. Desta forma, o meu ponto P será determinado por 2 raiz de 3, perdão, em x e 2 em y. Essa aqui, então, é a resposta. Tranquilo? Tá? Note que a gente sempre precisa usar essas expressõezinhas aqui. Essas expressõezinhas têm que estar à nossa mão. Ou de memória, ou numa tabela fácil de consultar, de relembrar. Muito bem. O item B. Encontre a equação cartesiana para a equação polar R igual a 5. Ixi, Maria, como é que faz isso, né? Bom, R igual a 5 é uma equação polar, tá ok?
Então, como que a gente identifica uma equação cartesiana? Bom, vamos lá. Eu conheço R, então a gente conhece uma outra expressão aqui. A gente conhece que R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembra, né? Só que a gente tinha dito desta forma, né? Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Bom, muito bem. Essa aqui é a original. Então, R quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Aqui eu já tenho a x e y, basta eu sumir com esse R. O valor de R está aqui, ó. Simplesmente a gente substitui ali. Então, o que a gente passa a ter? 5 ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Fazendo e ajeitando aqui, 5 ao quadrado é 25. E aí nós escrevemos do jeito mais normal de se escrever isso. X quadrado mais y quadrado igual a 25. Então aqui nós temos o quê? Uma expressão, uma equação em termos de coordenadas cartesianas, né? Equação cartesiana. E aqui o R5 para nós é uma equação o quê? Polar, tá? Isso aqui é uma equação polar. Então você verifica que essa equação aqui, R igual a 5, se você tivesse que integrar essa daqui ou integrar essa daqui, obviamente que essa daqui seria mais simples, né? Então esse é o objetivo, né? Da gente fazer essas conversões aí. Muito bem, se não tiver dúvida eu vou para frente. É que, pelo menos para mim aqui, não tá, eu não sei como que configura, mas não tá aparecendo o cálculo, porque ficou bem em cima, assim, a parte que fica o microfone, onde está gravando, e eu não estou enxergando, eu não sei nem como desabilito. Já tentei colocar na tela inteira, tudo, mas. Bárbara, não tá... é só você... Mas alguém está com esse problema? Não, é fácil de tirar isso aí. Você faz o quê? Você coloca no mudo aí e você clica com o mouse em cima da imagem onde o professor tá, por exemplo, no slide. Ele desaparece. É como se fosse consegui, Raí. Obrigada. Eu vou tirar um print aqui. Obrigada, valeu. Beleza, então tá resolvido. Valeu, obrigado aí para vocês. Bom, vamos em frente. Tirou o print? Tirei. Então, beleza, vamos em frente então. Gráficos. Bom, gráficos aqui a gente não vai ficar fazendo gráfico, mas é só para a gente fazer um comparativo de gráficos entre funções que são dadas aí por coordenadas cartesianas ou curvas no plano cartesiano. Né? Quando a gente tem uma curva num plano cartesiano, a gente consegue construir gráficos, né? Por exemplo, você vai lá, admite valores para x, e aí você, consequentemente, tem valores de y, de acordo com a função. Vai admitindo valores aqui para x e você vai tendo os respectivos valores para y. E aí você consegue construir um gráfico aí num plano cartesiano, ok? Muito bem. Agora, se você quiser construir um gráfico em coordenadas com curvas polares, então a nossa função agora é diferente, né? Então, R vai girar em função de θ. Isso aqui é θ, tá? Saiu meio esquisito esse θ aí. Então, aqui é um G de θ. R em função de G de θ. Ou θ em função de H de R. Aí são coisas distintas, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Você teria visto lá. Aqui os valores, por exemplo, valores de θ. E aqui os valores de R. E aí você vai montando uma tabelinha para cada valor de R, o mesmo valor de R, né? O R normalmente é constante, você vai tendo os θs respectivos. Então, vamos ver um pouco desses gráficos, né? Bom, o que nos interessa aqui é conhecer aqui alguma função em especial, por exemplo, a equação da circunferência, né? Muitas vezes o pessoal usa a equação do círculo, mas não é bem a equação do círculo. O círculo é uma coisa, a circunferência é outra.
circunferência é isso aqui, tá? Com centro O. O círculo é tudo, é a área interna mais a circunferência. Aí eu tenho o quê? Círculo. Só fazendo essa pequena distinção. Só o perímetro é o que a gente chama de circunferência. Se eu quiser a área interna a esta circunferência, aí eu passo a ter o quê? Círculo. E muitas vezes a gente vai ter que calcular uma integral para calcular esta área. Bom, mas aí então a gente trata de um círculo. Mas a equação aqui é a equação de circunferência. A equação de circunferência é dada por essa expressão que está aqui, ó. Isso aqui é fácil a gente entender, né? Como chega a esta expressão. Tem aqui um desenho ao lado e a gente vai entender isso um pouco melhor. Bom, deixa eu apagar esse círculo aí que ficou exatamente sobre a figura, né? Tá aí. Então, o círculo está aqui, esclarecendo aí a diferença entre os dois, entre círculo e circunferência. Muito bem. O que você vê aqui, ó, nessa minha circunferência, o centro dessa circunferência aqui, note que ele não está aqui na origem. Quando o centro está aqui na origem do meu sistema, né, quando esse centro está aqui na origem, a gente diz que as coordenadas aqui são o quê? x0 e y0. Quando eu tenho x0 e y0, significa que o centro está sendo considerado bem sobre a origem. Nesse caso aqui do nosso desenho, a circunferência não está com o seu centro sobre a origem do sistema, tá? Então, ele está a uma certa distância A em x e uma certa distância B em y. Como é que a gente chega a esta expressão aqui, ó? Então, é a mesma que está aqui, tá? Então, aqui nesse nosso exemplo, o x0, ele é o nosso A, tá? E o nosso y0 é o B que nós estamos vendo ali, né? Então, feito essa substituição aqui, a gente chega a essa expressão. Agora, como que a gente chega a essa expressão? Aqui dentro, você nota que você tem um triângulo retângulo, onde R é a hipotenusa. Esse cateto aqui, quem que é? Esse cateto aí é Y menos B, tá? E esse outro cateto aqui, quem que é? É X menos quem? Menos A, tá? Então, é X menos A, aí me dá esse tamanho. Aqui é o que? É Y menos B, e aí tem Y menos B. Se a gente aplicar aí o teorema de Pitágoras a esse triângulo, a gente tem que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, cateto x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. E aí isso aqui é o que descreve o quê? A equação da circunferência. Esse ponto P aqui, ele fica determinado, né? Todos esses pontos P aqui que ficam girando e formam a circunferência, fica determinado por esta expressão, tá? Então aqui eu só estou mostrando para a gente entender um pouquinho sobre essa equação de circunferência. Por enquanto é só para a gente identificá-la e quando a gente tiver que aplicar as integrais, a gente já tem noção do que está sendo dito aqui, tá bom? Então vamos em frente. Exemplo 4. Né? Qual é a curva em coordenadas polares que representa x² mais y² igual a 9? Aqui eu tenho uma equação, uma curva, representada aí por x² mais y² igual a 9. Isso está em coordenadas cartesianas. Agora eu quero saber em coordenadas polares. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Muito bem. O que a gente tem? Eu vou usar aqui um artifício, algumas informações que a gente já conhece. O x, para nós, a gente sabe que é R cosseno de θ. O y, para nós, a gente sabe que é R seno de θ. Bom, escrever esta equação, que está em coordenadas cartesianas para coordenadas polares, basta a gente substituir x e y por esta equivalência.
onde aparece o R e o θ. Tá? É isso que a gente vai fazer. Eu vou substituir isso daqui, ó, estas informações aqui, ali onde aparece x e y. Então, por exemplo, x quadrado. X quadrado para mim vai ficar o quê? R... deixa eu fazer mais em cima, que talvez eu precise de espaço. Deixa eu apertar um pouquinho mais isso aqui. Então eu tenho x quadrado, tá aqui. Quem é x? É R cosseno θ. Então aqui R cosseno θ ao quadrado. Mais y quadrado, tá aqui. Quem é y quadrado? É R seno θ. Então aqui R seno θ. Isso aqui é igual a quem? É igual a 9. Muito bem. Desenvolvendo isso aqui é produto, então fica o quê? Fica R quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo um microfone que abriu aí. O seno não é elevado ao quadrado aqui nessa expressão? O seno? Sim. Eu falei, mas não escrevi. É isso aí. Tá? Ele é o quadrado. Então, vamos lá. R quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais. Aí, vamos desenvolver ali ao quadrado também. Então, R quadrado, seno ao quadrado de θ. Isso aqui igual a 9. Muito bem, a gente tem R quadrado nos dois termos, a gente pode colocar isso em evidência. E aí fica como? Fica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui igual a 9. Bom, existem algumas identidades trigonométricas, e a gente já vai ver algumas delas, que é importante a gente ter em mente. Essa soma aí de quadrados, cosseno ao quadrado de θ com mais seno ao quadrado de θ, isso aqui vale 1, tá? Isso dá 1. Então, esse resultado aqui dentro é 1. É 1 vezes R quadrado, a gente chega em R quadrado igual a 9. Isso me diz que R é igual a quê? Igual a 3. Essa daqui para nós é qual? É a nossa equação polar. Equação polar, que está dada em coordenadas polares, que é o que nós fizemos aqui, né? Substituímos pelas componentes polares e chegamos aqui na simplificação a R igual a 3. Então aqui mais uma vez a gente verifica que a gente tem aqui uma expressão mais complexa para uma equação bem mais simples. E aí em alguns processos de integração que a gente precisa fazer, essas simplificações ajudam bastante, tá? Então tá aí escrito, né? Simples desse jeito. Então eu simplesmente coloquei as componentes polares aqui na equação cartesiana. E aí fez a substituição. E aqui é lógico, né? Esse artifício que foi feito aqui, ó, aqui envolve conhecimento então, de identidades trigonométricas. Algumas vezes aparecem algumas identidades trigonométricas que a gente precisa substituir, né? Senão fica meio complicado. Tá? Então, esse exercício é isso. Vamos para o próximo. Bom, se não há perguntas, vamos em frente. Lá, exercício 4. Como que ficaria? Não, exercício 4 é o mesmo daqui, ó. Então, vamos aproveitar esse exercício 4. Aqui você vê o gráfico, né, da circunferência. Você tem a própria circunferência aqui, no eixo cartesiano XY. Se a gente pegar esse mesmo exemplo aí, ó, como é que ficaria esse gráfico de R em função aí de θ? Como é que fica isso? Então, aqui nós temos o gráfico que a gente já viu lá, né? XY. Se a gente colocar ele aí num plano cartesiano XY, Rθ, observa aqui, né? Aqui o valor de θ, ó, que é dado em radianos, e aqui os valores de R, tá? Que são as distâncias. O raio aqui na circunferência ele é sempre constante, né?
O raio aqui é sempre constante, né? Qualquer lado que você aponta aqui, o raio é sempre constante. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Independente do ângulo que eu tenho aqui, ó, independente do ângulo, o raio é sempre o mesmo. Então aqui eu acabo tendo o quê? Uma função constante, uma reta que passa por 3, e qualquer que seja o valor aqui do ângulo, o raio sempre será 3. Então uma forma da gente interpretar esse gráfico aí, olhando aí para as coordenadas polares, né? A variação aqui de R versus θ. Tá joia? Beleza? Tá? Vamos em frente. Só aproveitei então o mesmo exercício aí. Há algumas identidades trigonométricas, então, que são importantes. Aí eu vou apresentar para vocês, eu não vou ficar demonstrando isso, obviamente, né? Isso aqui nasce do Teorema de Pitágoras, mas não vamos perder tempo com isso, a gente precisa só usar. Então, sempre que eu tiver seno quadrado de um ângulo, mais o cosseno quadrado desse mesmo ângulo, isso é igual a 1. É o que nós acabamos de usar nesse exercício. Outras duas identidades trigonométricas importantes. Então, ali nós temos a primeira, que é o quadrado das duas funções, que é importante você gravar, ou ter à mão, né? Outra coisa, tangente de θ, é a mesma coisa que seno de θ sobre cosseno de θ. Cotangente. Cotangente é o inverso da tangente, tá aqui, então é 1 sobre tangente. Seno inverso da tangente, a gente tem então aqui cosseno sobre seno. É o contrário, né? De seno sobre cosseno, então aqui inverte. Então a cotangente é o inverso da tangente. Por isso, cotangente é igual a cosseno sobre seno. Tangente, seno sobre cosseno. Secante de θ. Secante de θ é 1 sobre cosseno, é o inverso do cosseno. Então, o inverso do cosseno, 1 sobre cosseno, é secante de θ. E o inverso de seno é cossecante de θ. Ali, tá? Então, aqui nós temos aí 5 identidades trigonométricas que são interessantes da gente ter em mãos aí para poder usar em algumas situações que a gente vai ver já no exercício. Então, são apenas algumas identidades aí, né? Não vamos trabalhar com mais, não, né? Agora, o mais importante aqui de todas elas, ó, é essa daqui que a gente precisa saber e essa outra aqui. Isso aqui é importante a gente gravar, né? As demais, quando a gente precisar, a gente vai recorrer a essas tabelinhas aí de identidades trigonométricas, tá ok? Mas essas duas primeiras, de seno quadrado com cosseno quadrado e tangente de θ, é importante a gente saber. Vamos lá. Então, para isso, eu preciso agora fazer o seguinte exercício. Faça a transformação da parábola. Então, aqui nós temos uma parábola dada por essa função aqui, ó. Y igual a 2x quadrado, tá? Para coordenadas polares, e encontre a função resultante do tipo R em função de θ. Bom, o que ele quer saber aqui, resumindo essa história? Essa função está dada em coordenadas cartesianas. Eu quero isso daqui em coordenadas polares, tá? Então, eu quero reescrever isso aqui, ó, em coordenadas polares. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquelas substituições que nós já conhecemos, né? É importante a gente, então, colocar aqui aquilo que a gente já sabe, ó. Opa, deixa eu trocar a cor. Deixa eu trocar aqui a cor. Mas antes, deixa eu apagar. Deixa eu fazer em vermelhinho mesmo. Então, vamos lá. Então, o que a gente conhece? Que x é igual a R cosseno de θ. E a gente sabe que y é o que? R seno de θ. Né? Essas expressões a gente conhece uma outra relação, né? Que R quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado, que resulta R igual a raiz de x quadrado
mais y ao quadrado. Vamos fechar aqui. Muito bem. Bom, mas aqui nós vamos precisar aqui dessas duas relações, né? O que nós vamos fazer para reescrever esta equações em coordenadas polares? Nós vamos substituir x e y por estes valores respectivos, como já fizemos num exercício anterior. Bom, esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nem tanto assim. Então vamos pegar lá. A equação da parábola y igual a 2x quadrado, então vamos convertê-las para uma função de parábola usando o quê? Coordenadas polares. Então, no lugar de y, nós vamos colocar r seno θ. Aqui, y, nós verificamos aqui, ó, r seno θ. É igual a 2 que multiplica x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui entre parênteses. O x para nós é o quê? R cosseno. R cosseno θ ao quadrado. Tá? Bom, vamos desenvolver isso um pouquinho mais. R seno θ é igual a 2 vezes. Bom, R ao quadrado é R ao quadrado, né? Aqui está multiplicando, né? Vezes quem? Vezes cosseno ao quadrado de θ. Beleza. Não, nós vamos reescrever essa função em função de R aqui, né? Então, vamos lá, nós vamos achar aqui, ó, esta função aqui, né, que está aqui, ó. Nós queremos o quê? O R